só brincando, mas na aula de hoje a gente vai descobrir quem que a gente tem que imitar de verdade. Olá, crianças! Sejam bem-vindas para mais uma aula! Oi, Ana! Oi, crianças! Que legal! Mais um encontro! Mais uma vez! Vamos aprender mais um pouquinho, né? Isso mesmo! E você lembra, Lilica, o que a gente aprendeu na aula passada? Lembro sim! Eu lembro que Deus tinha feito uma promessa! Isso mesmo, Lilica! O tema da aula é Já Estava Escrito, você lembra? Sim, é mesmo! Isso mesmo, que já estava escrito as promessas de Deus na Bíblia, que Deus cumpre as promessas. Sim, ele prometeu que ia enviar Jesus! E ele enviou, né, Ana? Exatamente, Lilica! E você sabe qual que é o tema da aula de hoje? Não sei não! O tema da aula de hoje é surpresa. Eu quero ver se você consegue adivinhar o tema até o final da aula, pode ser? Pode ser, eu gosto de surpresa. E vocês, crianças? Gostam de surpresa? Eu gosto de surpresas. Que bom, Lilica. Então, pra gente começar, olha só o que eu trouxe hoje. Uma pedra. Fique prestando bem atenção que é uma pista pra aula de hoje. Uma pista. Uma pedra? Uma pista? Isso Pode mesmo. deixar, eu vou prestar bastante atenção. Então tá bom, vamos começar, crianças. Há muito tempo atrás, vocês sabem que quando Jesus veio aqui pra Terra, ele tinha os discípulos dele. Vocês lembram? Isso mesmo. E lá no livro de João, na nossa Bíblia, quem tiver a Bíblia em casa pode abrir, viu, crianças? Lá no livro de João, fala um pouquinho sobre esses discípulos. Conta um pouco da história deles, com Jesus e várias outras coisas. Discípulos eram os amigos de Jesus. Isso mesmo, Que Lilica. seguiam Jesus. Isso. Isso mesmo. E lá no livro de João fala assim: Deus já havia preparado essas pessoas para serem seguidores de Jesus. E um dos primeiros foi André. Quando Jesus chamou André para ser seguidor dele, ele passou um tempo com Jesus e depois ele ficou tão feliz que ele descobriu que Jesus era o Messias que ele voltou e contou isso para o irmão dele. Enquanto isso, Jesus também estava lá falando sobre que ele seria o Messias, falando para as outras pessoas e chamando elas. Ele fazia assim, ele, ó, por exemplo, Felipe, venha, siga-me. Ele falava assim, e a pessoa largava tudo, o trabalho, tudo mais, para seguir Jesus, sabia? Nossa, uau! Largava tudo e seguia Jesus. Exatamente. E quando isso foi acontecendo, que Jesus foi chamando as pessoas, esse evangelho foi se propagando, essa notícia que o Messias havia chegado, que aquela pessoa que Moisés, há muito tempo atrás, lá na lei, tinha falado que viria, que seria o Salvador, o prometido, tinha chegado. Essa notícia se espalhou assim, o Messias, Jesus, o Nazareno tinha chegado. Uau! E a promessa de Deus! Isso mesmo. O Messias chegou! E aí eles ficaram felizes! Mas Jesus Nazareno? Nazareno. O que é Nazareno? É assim, Lilica. Por exemplo, nós somos curitibanos porque nós somos da cidade de Curitiba. Sim. Jesus era nazareno porque ele era da cidade de Nazaré. Entendi. Jesus, o Nazareno. Que legal. E daí, Ana, o que aconteceu? Então, Lilica, deixa eu te falar. Você sabia, né, que essas pessoas que seguiam Jesus, os discípulos, eles eram pessoas comuns, assim como a gente. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, mas todos eles eram pecadores. E quantos foram que seguiram a Jesus? Foram 12. Uau. 12 discípulos. Mas o coração dessas pessoas era assim, ó, Lilica. Encosta Deixa eu aqui. ver. Que duro. Isso mesmo, era duro como uma pedra. Coração endurecido. Exatamente essa palavra, Lilica, endurecido. Mas quando elas estavam junto com Jesus, essas pessoas estavam junto com Jesus vendo o exemplo dele, vendo as coisas boas que Jesus fazia, o coração delas foi amolecendo. Elas foram sendo transformadas por Jesus. Uau, que legal, Ana. Isso mesmo. Elas viam o que Jesus fazia e elas seguiam um exemplo. Jesus foi o maior exemplo para essas pessoas. Que ótimo! E você sabe que eu já ouvi na Bíblia os milagres que Jesus fazia? Era isso que eles observavam também, né? Isso mesmo, Lilica. Como
Como Jesus ficou bastante tempo aqui na Terra com os discípulos, deu tempo dele fazer vários milagres, ter atitudes maravilhosas e ser uma pessoa maravilhosa. E os discípulos puderam observar isso. Teve várias histórias que estão contadas aqui na Bíblia, crianças. Depois, os pais de vocês podem contar. Tem história no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João. Várias histórias que são bem legais. Foram aventuras Aventuras, isso que os mesmo. discípulos amigos de Jesus tiveram com Jesus. Que legal! Isso. Em todas elas, Jesus sempre dava um exemplo. E uma delas que é muito legal é a história da ceia, que eu vou contar um pouquinho melhor para vocês. A Bíblia nos conta sobre Jesus, e certo dia ele teve um jantar com seus discípulos. Os discípulos de Jesus lembram que eram os amigos que seguiam a ele? Então, eles estavam à mesa, disputando entre eles quem era o mais importante. Naquele tempo, não se sentava à mesa sem lavar os pés, porque os sapatos não eram fechados como os nossos, não tinha asfalto e aquela região era desértica, com muito pó. As mesas eram baixas, também diferentes da que usamos hoje. Como as pessoas estavam sentadas no chão, os pés ficavam bem perto do rosto das outras pessoas. Por isso, era costume ter uma bacia e uma toalha, pronta para ser usada. Mas essa tarefa era de um escravo ou de um empregado que fazia, pois ninguém queria fazer esse serviço. Jesus, então, no meio do jantar, se levanta, pega a toalha e a bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus nos deixou um exemplo. Ele serviu. Nós não precisamos fazer isso de lavar os pés de outras pessoas, mas podemos ajudar a nossa família, os nossos amigos, servindo. O que você, criança, pode fazer para servir? Para ajudar os outros? Olha só, temos alguns exemplos. Converse com a sua mãe. Pergunte para ela: mãe, como eu posso te ajudar? Será que ajudando a arrumar a mesa, ou guardando os meus brinquedos, cuidando do quarto? Ou ajudando o papai, talvez lembrando da cesta do amor aqui na igreja, pode trazer um alimento para doar? É um desafio para mim e para vocês, crianças. Como podemos servir ao próximo? Lembre-se, Jesus nos ensinou a servir. Ele nos disse para fazer assim como está escrito lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 13, versículo 15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Uau, que história linda, né, Lilica? Puxa, que incrível foi essa história! Isso mesmo. Mas e aí, descobriu o tema da aula? Haha! Eu prestei muita atenção! Eu descobri sim! Veja se eu acertei! Jesus é o maior exemplo! Exatamente. Ele veio para servir! Isso mesmo, Lilica, acertou. Ótimo! Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como nós podemos seguir o exemplo de Jesus? Tá. Eu acho que eu também sei. Primeiro de tudo, é deixar Jesus entrar no meu coração, que o meu coração é endurecido pelas coisas erradas que a gente sempre faz, né? Que pena, que é o pecado. Isso. Então, Jesus vem e vai transformando o nosso coração. Ele transforma o meu coração. Quando eu fico brava, assim, faz uma oração, pede para Jesus, ele vem transformar meu coração. E eu vou me tornando uma pessoa cada dia melhor. Todo dia pedir para Jesus transformar o nosso coração. E depois, para isso, também tem que ler a Bíblia, vir na igreja, conversar com os irmãos. Ai, tem muitas coisas boas. E aí, também não adianta só falar, olhar, assistir, não. Tem que fazer. Quando a minha mãe falar alguma coisa, já obedeço. Porque eu tô aprendendo a ser melhor, a seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Exatamente, Lilica. Você prestou atenção, hein? Tá de parabéns. Ai, obrigada. Vamos orar, crianças? Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula que nós tivemos hoje. Continua cuidando de mim, das crianças, de cada família. Muito obrigada por tudo, Deus. Que a gente possa estar cada dia mais seguindo o seu exemplo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, que ótimo que foi essa lição de hoje, Ana, também. E eu tô
ótimo, crianças! A nossa aula de hoje fica por aqui. Mas antes, vamos ouvir uma música? Vamos ouvir uma música! Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Salvador, pra mim ele é. Redentor, pra mim ele é. Amigão, pra mim ele é. Tudo é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Salvador, pra mim ele é. Redentor, pra mim ele é. Amigão, pra mim ele é. Tudo é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus